Amém. No ano 539 a.C., faltando pouquinho para o cativeiro acabar, Daniel recebeu a revelação que nós estamos estudando e que se encontra em Daniel 9, de 24 a 27. Essa revelação, ela diz respeito ao plano de Deus para Jerusalém e para Israel, depois que eles voltassem do cativeiro. E essa profecia que foi dada a Daniel, ela revela que dentro de um período de quase 5 séculos, 490 anos, Deus realizaria 6 coisas a favor de Israel e a favor de Jerusalém. Ou seja, lidar com a questão do pecado em todos os seus aspectos, cessar a transgressão, bater os pecados e a iniquidade, estabelecer finalmente o tão aguardado reino messiânico, que todas as gerações de judeus, como nós vimos na semana passada, têm ansiosamente aguardado. Eles esperam por isso até hoje. Eles não abrem mão disso. Ao final desse período de 490 anos, que está interrompido e que vai voltar a acontecer novamente, porque 69 semanas já viraram história, elas já aconteceram. Existe uma última semana, que equivale aos 7 anos da tribulação, que ainda é futura. E nós sabemos que é futura porque Jesus Cristo mesmo colocou ela no futuro. Porque em Mateus 24, 15 ele fala: quando virdes a abominação desoladora, da qual falou o profeta Daniel, encebem as vossas canelas e fujais. Ou seja, pica a mula, foge porque o bicho vai pegar. Porque haverá nesse tempo, Mateus 24, 21, tribulação como nunca houve. Aí vocês vão ser perseguidos e odiados. Não entendi. Não, 7 anos. Eu não sei onde você arranjou esse meio aí. Porque a Shabua, né, a palavra Shabua quer dizer 7. Deus determinou que dentro desse período de 490 anos, ele lidaria com o pecado de Israel, ele traria a justiça eterna, ou seja, estabeleceria o reino messiânico, inclusive inaugurando os santos dos santos do templo milenário, que vai ser construído dentro daqueles 75 dias que fica entre o final da tribulação e o início do milênio, e que está detalhadamente descrito em Ezequiel 40, 41 e 42, 3 capítulos inteiros, e principalmente selar a visão e a profecia. Selar é carimbar de um tal jeito que nada mais se acrescenta, ou seja, que agora é definitivo. Ele vai trazer ao cumprimento tudo aquilo que está em Gênesis, Levíticos, Deuteronômio, Isaías, Jeremias, Daniel, Amós, Obadias, Zacarias, Malaquias, Mateus 24, Tessalonicenses, tudo que está pendurado aguardando o cumprimento no que diz respeito a Israel e a Jerusalém, inclusive Romanos 11, né, e todo Israel será salvo, vai se cumprir no dia em que Jesus Cristo colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras ao final da tribulação, rachando-o ao meio. E nós temos visto que Deus estabeleceu marcos, estabeleceu referências dentro da própria profecia, para que o judeu estudioso do Tanar, né, do Velho Testamento, percebesse os tempos e as circunstâncias em que as coisas estavam acontecendo. E ele falou: olha, na hora que alguém der a ordem para restaurar e reedificar totalmente a cidade de Jerusalém, está valendo. Não é que o rapaz fala assim: está valendo. Aí vai estar valendo. Começam a se contar os 490 anos. As 70 semanas, 70 vezes 7, 490. E isso, como nós vimos, aconteceu no dia em que aquele rei persa da mão grande
o Artaxerxes Longímanos, fato esse que está descrito em Neemias 2, autorizou Neemias e os judeus a restaurarem completamente nas suas praças, nos seus muros com fossas e etc., né, completamente Jerusalém. E isso aconteceu no dia 1º de Nissan de 445 a.C., que equivale ao dia 14 de março de 445 a.C. Então, a partir do dia 14 de março de 445, começaram-se a contar os primeiros 49 anos, 7 semanas. Ao final dessas 7 semanas, Jerusalém foi reconstruído. A posteriori, ou seja, na sequência dos 7 primeiras semanas, começaram a se contar 62 semanas. Na soma de 7 mais 62, que dá 69, a profecia fala que o Messias se apresentaria. Muito prazer, Messias, Israel. Ele se apresentaria a Israel ao final das primeiras 69 semanas. E no último minuto do último dia do último ano dos primeiros 483 anos. E isso aconteceu conforme está descrito em Lucas 19, que é aquilo que nós chamamos de Domingo de Ramos. Foi no dia em que Jesus Cristo, o Hamashiach ben Davi, montado em uma jumentinha, cria de jumenta, dando cumprimento a Zacarias 9:9. Bom dia. Amâncio, Amâncio. Beleza? Tomou Doril, hein? Joinha, muito bom termos. Porque o pastor Marcos nos ensinava o seguinte: quando o irmão se ausenta por algum período, por um período de 7 dias, uma chabua. A gente não fala assim, né, irmão, tá desviado, você sumiu, o que é que foi? Não. Você recebe o irmão, ô irmão, que bom te ver, seja bem-vindo. Ele tinha que ensinar o básico. É sempre bom vê-lo. Bom te ver. Pode também. Então, ao final das primeiras 69 semanas, 483 anos, o Messias se apresentou a Israel. No Domingo de Ramos. Ele até falou, se conheceres aquele que te pode trazer a paz. Que paz é essa? O cumprimento das 6 coisas que estão em Daniel 9:24. Cessar a transgressão da fé, os pecados, pernividade, prazer, justiça eterna, selar a visão, profecia e justiça. Mas isso agora está oculto aos seus olhos. Então, num espaço de tempo que foi depois das 69 semanas, mas antes da semana 70, uma coisa importante aconteceu. Vamos ao verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Será morto o ungido. Aí Daniel ficou igual a Elaine naquela mímica. Oi? Não entendi não. Daniel 9:26. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Aí Daniel ficou estupefacto, porque ele já tinha recebido uma revelação na qual se dizia que o Messias reinaria eternamente, que o seu monte encheria a terra, que o seu governo ia ser governo eterno, que os santos do Altíssimo iam herdar juntamente com ele. Às vezes quando vai escorrer uma gotinha aqui, é porque eu estou envirolado. Se o Messias ele vai reinar gloriosamente, como é que ele vai ser morto? Tem traduções que dizem assim: depois das 62 semanas será tirado o Messias e já não estará. Tem outras traduções que dizem: depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não por si. Em outras traduções, que é o caso da minha, que eu prefiro, a Ferreira de Almeida, revista e atualizada, diz: será morto o Messias sem ter o que lhe será próprio. Sem ter o que será próprio. Essa profecia, esse caquinho da profecia,
Será cortado o quê? Da terra, sim. E já não estará. Mas nós vamos olhar aqui no hebraico agora. O verbo traduzido por cortar, por ser tirado, por ser morto, no hebraico é ikaret. Ikaret. Se ela tivesse o que eu soletrava para ela. Que tem o significado de destruir, matar. Esse verbo, por exemplo, aparece em Gênesis 9, 11. O verbo ikaret, que aparece aqui em Daniel 9, 26, e será ikaret, o ungido, aparece, por exemplo, em 9, 11, que diz o seguinte: estabeleço, Gênesis 9, 11, a minha aliança convosco, não será mais ikaret toda a carne por águas de dilúvio. Transliterado do hebraico para o português seria Y-I-K-K-A-R-E-T. Y-I-K-K-A-R-E-T. O Kaká não é aquele que da seleção, não. Essa palavra, como eu estou dizendo, tem o sentido de destruir, matar. Observa aqui que em Gênesis 9:11 foi traduzida destruir. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. É uma promessa que Deus fez. Em Deuteronômio 20:20, esse verbo ikaret aparece também. Aparece várias vezes no Velho Testamento. Vamos ver só alguns casos, só para estabelecer que o significado do verbo realmente é ser destruído, ser morto, destruir, matar. 20:20 diz o seguinte: mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruí-las. Ou seja, mata. Aparece também em Salmo 37:9. Aparece centenas de vezes no Velho Testamento, evidentemente. Oi? Oi? Será destruído, morto. Ikaret. Irmãos amilenistas são uns bobão, eles não sabem nada de Bíblia. Mas o amilenista não entende nada de Bíblia, nada. Sim. É o general Romano Tito no ano 70. 22 de julho de 70. É porque eles praticam a estraguese. Sim. Mas que a tribulação ali não chega nem no encravado da unha do dedinho mindinho. Sim. É porque eles são bobão. Pois é, eu tenho lido muitíssimo a respeito dessas interpretações que não tem nada a ver. Eles dizem que daqui a pouco nós vamos estudar, que tem os irmãos, não sei se observar nessa profecia de Daniel 9, 24 e 27, tem dois príncipes sendo citados. O Messias príncipe e o príncipe que há de vir, que pertence ao povo romano. E os mesmos amilenistas que estão citando, eles dizem que quem firmou esse pacto com os judeus foi Jesus Cristo. E Deus é uma pessoa que estabelece pacto para depois quebrar? Você vê, eles são todos sem noção. Não, ainda bem, né? Senão te expulsavam da igreja. Evidentemente não. Eu sei, mas tem gente que pega um versículo totalmente fora do contexto. Hoje, de manhã cedinho, que eu estou acordado desde as 5 da manhã, eu já entro lá na internet, fico baixando meus PDF, meus PPT, meus DOC, meus TXT teológicos. Eu estava vendo um bobão na internet falando que Jesus é um anjo. Só por causa daquele versículo de Hebreus que fala assim: porque Deus não disse a nenhum dos seus anjos, tu és meu filho e hoje te gerei.
Tá vendo? Jesus é um dos anjos. O cara não entende de contexto imediato, não entende do contexto global. Normalmente quem chega a essas conclusões bobonas, pega um versículo e a partir daquele versículo ele tem aquele entendimento. Ele esquece que tem várias outras passagens que falam que Jesus Cristo é Deus bendito eternamente, blá blá blá, fala em Romanos. Um cara de um versículo em Hebreus ele chegou à conclusão, Jesus é um anjo. Na realidade ele é o arcanjo. Para não ficar pequeno, ele é o chefe dos anjos. E por aí vai. Mas é texto fora de conta. É o que o Valdemar Leal Lucas, não sei se você conheceu, chamava de extragese. Que é a exegese estragada. Mas em Salmo 37, 9, diz o seguinte: porque os malfeitores serão encaretes. Os malfeitores serão exterminados. Então observa sempre o verbo com o sentido de matar. Então, esse verbo, né, o Messias será encaretes. Daniel, que era um judeu e que sabia o hebraico, e a revelação está sendo dada em hebraico para ele, ele teve total percepção de que o que estava sendo revelado aqui, a Elaine na mímica, o Messias vai ser morto, vai ser carente, vai ser destruído, vai ser exterminado, vai ser morto, tirado da terra. E isso ele recebeu essa revelação 570 anos antes de acontecer. Aliás, essa profecia de Daniel 9, 25 a 27 é uma pedra no sapato de quem não gosta da Bíblia. É uma pedra no sapato. Porque é uma profecia precisa, é uma profecia dada com muito tempo de antecedência, então ela é incontornável. Os extraguetas, eles tentam destruir a revelação da profecia de todas as formas, tentam colocar o profeta em outra época, falar que ele viveu no período dos Macabeus, no ano 330 a.C., mas mesmo assim ainda fica... Bom dia, bem-vindo. Ele ainda fica... Pode sentar. Ele ainda fica sendo uma profecia dada com bastante antecipação. E observa, será Icaret, morto, ungido, e já não estará. E essa frase aí, e já não estará? Essa frase, essa conjugação, né, a forma como a frase no hebraico está construída, é em cima da palavra aim, apóstrofo, você vai perguntar, né? Apóstrofo A, Y e N. Essa palavra no hebraico, aim, significa nada, vazio. Será morto, ungido e vazio. Aí vem muitas traduções. E já não estará, e já não terá nada que é próprio, mas não por si mesmo. Que eles ficam tentando entender o que quer dizer isso. Então, quando você estuda essa expressão dentro do seu contexto imediato, do seu contexto no livro, do seu contexto global, conjugando com o Salmo 22, com Isaías 53, etc., etc., você chega à conclusão que é sem ter o que é propriamente seu. Sem ter o que é propriamente seu. Vazio nesse sentido. Ele morre de bolso vazio. É esse sentido. Então o que Daniel está recebendo a revelação é o seguinte, ó. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, o Messias, sem ter nada daquilo que é propriamente seu. Tudo, porque a gente coloca, in your shoes, como diz os americanos, né? Coloque-se nas sandálias de Jesus Cristo. Você é o Filho eterno de Deus. Você tem noção de quem você é. Nós lemos aqui na semana passada, que lá em Lucas 4, fazendo referência a Isaías 68, falou, esse cara sou eu. Lembra que ele não falou assim para os judeus? Ele não é Roberto Carlos, não, mas ele falou, esse cara sou eu. Hoje se cumpriu a profecia. Então ele tem noção
ele sabe que o espírito da profecia é testificar dele. Irmãos, anotar que eu gosto desse versículo. Né? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aí, para citar um versículo que esse é o Carlos Augusto que gosta, se encontra em João 5,39. Eu sei que você gosta desse versículo. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, toda a palavra profética, todo o conteúdo das Escrituras apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Quando ele estava a caminho de Emaús, juntamente com seus 2 discípulos, que não o reconheceram de imediato, ele começou a discorrer desde Salmos, acho que ele está olhando para você, de Salmos, passando por todos os profetas, a respeito das profecias, das referências do Taná que falavam dele. Então, ele, imagina uma pessoa que nasceu para ser rei, a mãe dele recebeu essa revelação. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, falou, o que está sendo gerado dentro de ti é um ente santo. E ele vai herdar o trono de Davi, seu pai. E você vai dar para ele o nome de salvação, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus Cristo, estou falando do homem, do judeu, ele tinha a noção de quem ele era. Ele tinha percepção do plano de Deus para a vida dele. Reinar sobre Israel e sobre todo o planeta. José e Maria. Jesus era filho de Davi por parte de pai e por parte de mãe. Sim. Tanto José como Maria. Tem até estudos bíblicos. A gente na época... Você lembra aquele estudo da Missão Brasileira Messiânica? Que mostra as duas ramificações? Não vem. A genealogia apresentada em Mateus 1 mostra a genealogia de Jesus por parte de pai, né? Filho de Salomão. E a genealogia de Jesus Cristo apresentada em Lucas é a genealogia dele por parte de mãe. Se não me engano, é Natã. Mas ele é desse. Para não ficar dúvida, ele era filho de Davi por parte de pai e por parte de mãe. Por parte de pai e por parte de mãe. Mesmo porque se ele também não fosse por parte de mãe, isso aí já é outro estudo que a gente fez há muitos anos atrás, ele não teria direito ao trono. Porque teve um rei de Israel, por parte de pai, que foi tão ruim, que Deus, no dia ele ficou tão nervoso, que ele falou assim, nunca mais vai ter descendente seu que vai sentar no trono. E se ele fosse descendente de Davi somente por parte de pai, Jesus nem teria direito ao trono. Então ele na realidade tem mais por parte de mãe. O Joaquim. É o que quando Jeremias mandou entregar o rolo, chegou o Sedex de Deus para ele, jogou no fogo. Está fazendo frio. Era inverno, né? Jogou o rolo, pegou a Bíblia e queimou. Mas, observa, Jesus, um judeu, com direito ao trono, veio para o que eram seus, e os seus não receberam. Ou seja, tudo o que devidamente ele tinha, que lhe era devido, que era dele por direito, pena que nós não temos uma advogada aqui para confirmar, né? Tudo, porque a gente é bobão, qualquer direitozinho a gente vai lá e exige. Meus 2 centavos aí, vou meter processo. Jesus nem se preocupou com isso, eu entrego na mão de Deus. Eu dou lugar à justiça divina. Ele veio como Ramachê ben Davi, se apresentou a Israel, mas longe de ser reconhecido como o filho de Davi com direito ao trono, ele foi recusado e foi morto. Será morto, ungido, e já não terá nada daquilo que é propriamente seu. É o que a profecia fala. Ele foi recusado pela nação.
ele foi abandonado e negado. O cumprimento dessa profecia dada 570 anos antes. E já não estará. Né? Ainda. Ou seja, ele vai morrer sem nada daquilo que é seu por direito. Ele foi recusado pela nação. Ele foi abandonado e negado pelos amigos. Se ele não fosse uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele ia morrer deprimido. Não ia? Ia morrer totalmente de bode mesmo. Até o Pedro me negou. O outro me traiu com um beijo. A gente tem que olhar a coisa da ótica humana. Ele tinha tudo para estar chateado, deprimido. Você espantou um mosquito ou levantou a mão? Oi? Ele foi traído porque tem dois aspectos. Tem um aspecto humano e tem um aspecto divino. O aspecto humano é que o rapaz que o traiu, Judas, era uma pessoa gananciosa. Era uma pessoa que, apesar de ter andado com Jesus e ter visto tudo que ele fez, ressuscitou morto, curou cego, fez aleijado andar, andou sobre as águas, ele tinha os olhos tampados pela ganância. E ele não viu quão maravilhosa que era essa pessoa que ele estava do lado dela, que era Jesus Cristo. Uma pessoa boa, uma pessoa que veio aqui só para libertar e para curar e para trazer boas novas. Isso é o ponto de vista humano. Ele traiu porque ele quis. Ele era um ganancioso. Do ponto de vista divino, foi porque foi exatamente através dessa traição que o plano de Deus se cumpriu. Foi por causa da traição dessa pessoa que foi responsável pelos seus atos, mas que ao mesmo tempo estava fazendo a vontade de Deus, é que Jesus foi para a cruz. E se Jesus não tivesse ido para a cruz, todos nós, eu, você, todos nós, toda a humanidade, porque João Batista falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o juízo, a condenação que pertence a cada um de nós, estava sobre ele. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ver a vida dele. Isso, inclusive, está dentro do que eu estou falando aqui. Porque ele foi morto e já não teve nada do que era seu por direito. Porque até Romanos, tem um livro da Bíblia chamado Romanos, onde fala que o salário do pecado é a morte. Né? A opsônia da martia é o tânatos, né? A opsônia, a palavra para dizer para o salário, é aquilo que é por direito. Ou seja, todo mundo que peca tem o direito de morrer. Jesus morreu sem nem ter pecado, ele nem estava morrendo a morte dele mesmo, estava morrendo a morte dos outros. Você vê que ele estava completamente vazio, de bolso vazio, e não tendo nada, nem a morte que ele nem merecia, ele estava morrendo nela. As nossas mortes, para que nós hoje pudéssemos ter vida. Bastava simplesmente você falar com Deus, Deus, então eu quero essa vida aí, ó. Me dá ela porque eu estou querendo. Né? Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, acho que é Coríntios, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nada daquilo que lhe era devido. É o que eu estava aqui. Ele foi recusado pela nação, abandonado e negado pelos amigos. Sim, daí essa é a cerejinha do bolo que eu vou chegar lá. Recusado pela nação, abandonado e negado pelos amigos, tratado como um criminoso, soltaram o Barrabás no lugar dele, o outro que era homicida, então ele era pior do que o homicida, tecnicamente falando, aos olhos do público, né, falando, solta o que for menos pior aí. Soltaram o assassino e deixaram o filho de Deus lá para morrer. Ou seja, esse é pior do que o Barrabás ainda. O pastor pregou sobre isso, Adam Wesley, que sexta-feira lá, você lembra, né? O Barrabás. Ele não herdou o reino, o trono, a coroa que ele tinha de direito, e pior, que você já adiantou, foi abandonado pelo próprio pai. Né? Eli, lema sabachthani. Você, Deus meu, por que você me abandonou? Tá respondido, irmão? Tá tranquilo? Amâncio.
aquela harmonia de palavras. Gostei da harmonia. Mateus aí, quando nós fala com Maria a respeito do nascimento dela, ela conta. Ele tirará o pecado do povo. Sim. Ele é o morar. Por isso que o nome dele é Jesus. Porque ele é a salvação, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. E esse é para você. Qual que é seu nome? Marcos? Márcio. Márcio. Sim. Faz favor. Não precisa ter pressa, não. O pastor foi lá buscar a esposa dele, hoje nós vamos esbaldar. Não, quando ele viajou aos Estados Unidos, a escola dominical foi 1h30. Você estava no dia? Não. Que nós fizemos uma rodinha aqui. Ah, tá. Foi 1h30. O que eu queria levantar é o seguinte. É uma situação, aos meus olhos humanos, assim, que eu pude perceber na hora que você estava falando, que não tinha escapatória para Deus. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo veio para o judeu, Deus tinha que salvar, era o planeta todo, a geração toda de Adão e Eva. Está dentro da resposta que eu dei para o Márcio. Tem um lado humano que cada um é responsável, mas Deus usa isso para os seus propósitos. Porque o propósito de Deus, na totalidade, na conclusão, é salvar a humanidade, passada, presente e futura. Então, é claro que ele vai restaurar Israel, mas na verdade o objetivo do Deus de amor, bondade, juízo, etc., é salvar o homem no seu inteiro. Na sua totalidade. Na sua totalidade, salvar a geração de Adão e Eva. Sim. Não sei se... Sim, com certeza. Para isso ele desdobra o seu plano em vários segmentos, em vários subplanos, né, em vários... É um mosaico. No final das contas, ele pega esse monte de retalho aí, junta e faz uma colcha. Né? Oi? Sim, progressivo. Na realidade, progressivo, seletivo, limitado e acumulativo. Como já dizia o de Grazia. Eu noto o seguinte, Deus conta uma história a partir de Israel e escreve a Bíblia. Sim. Mas você sabe que eu estive meditando sobre isso ontem? Não vou perder. E nessa situação toda, você vê a grandeza do amor de Deus. Sim. É o que você está falando. Ele faz o subplano dele, mas na sua totalidade, tanto para anjo quanto para o homem, ele está mostrando que ele é um Deus de amor. É a natureza dele. É a natureza dele. Eu estava pensando nisso ontem. Essa Bíblia que nós temos aqui hoje, nós temos porque um monte de gente pisou na bola. Davi, quantos salmos nós temos aqui em função das pisadas na bola de Davi? No Salmo 51, por exemplo. Tem salmos aqui que tem a ver com o fato de que Israel pecou tanto que foi levado cativo. Por isso nós temos muitos salmos, nós temos Jeremias, nós temos Daniel. Ou seja, a humanidade, o que as religiões pregam, o raciocínio humano, é que nós temos que nos aprimorar e ficar tão bons a ponto de Deus nos aceitar. Mas a verdade é que Deus vem até aqui e entra no meio da sua lama. Ele afunda na fossa com você e te tira lá de dentro, sem se sujar. Ele vem aqui e vê Davi naquela monte de coisa errada que ele fez. Ele salva e limpa Davi e ainda deixa registros. Esses salmos, essas coisas maravilhosas que nós temos aqui, que vão servir para muitas gerações no futuro, que vão errar a semelhança do erro que ele errou. Para ver se a pessoa acorda e toma tinença, como diz lá pro lado dos montes, claro que a minha sogra fala assim, se toma tinença e acorda e presta atenção. Se todavia alguém pecar, ainda assim tem recurso, porque ele é um Deus de amor, um Jesus Cristo justo, nosso advogado. Que o ideal sempre é, não entra nessa, mas se você entra, eu entro com você e te tiro daí. Porque pai que é pai faz assim. E ele é mais do que pai. Ele é um paizão. Vou falar. Mas esse contraponto que você teve, que é mais ou menos a ideia do espiritismo, né? Na verdade. Se aprimorar, né? Mas na verdade é isso aí que você deu, esse contraponto que você deu aí.
partida, né? É que Deus vai lá na costa, e nos tira, entendeu? Ele sai limpo e nos tira limpo, mas sem exigir nada de nós. Sem exigir, exatamente. É pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Esse raciocínio humano, né? A gente, igual você falou, coloca, né, para a humanidade que você tem que sofrer, que o sofrimento é natural, para chegar a um ponto que... O cristianismo verdadeiro, ele é fantástico. O cristianismo verdadeiro, baseado em Cristo mesmo, não as muitas versões que existem por aí. Porque o religioso, ele corre, esforça, ajoelha, bate chicote nas costas, sobe a escadaria, dá esmola, é bonzinho, rejeita o pecado, alguns, outros não, ele vai para ver se lá no final da carreira ele chega na presença de Deus. É o objetivo. Lá no fim. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Isso é a religião. O cristianismo é o contrário. Ele te põe lá na linha final de chegada, pronto, você já está na presença de Deus. Daqui para frente agora você começa a correr. É o contrário. A chegada vira start. E a linha de saída e a linha de chegada de Deus para nós é uma só. É uma só. Em outras palavras. É uma só. Aqui. O caminho, Jesus. Eu gostaria de fazer meu comportamento do Ivan. O Ivan tinha aqueles lapsos assim, né? Chegava, irmão, isso fecha desse jeito que está escrito aqui. Eu acho que vai ajudar. Ivaneia-nos. Então vamos lá. Está escrito em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. É claro que o estudo que você está dando é riquíssimo, é super abençoador. Mas a gente não pode deixar de ter em mente que Deus está fazendo um bordado, igual você falou, né? Mesmo que a gente não entenda na sua totalidade, mas Ele está mandando, habite ricamente a palavra de Cristo dentro de vós. Amém? Que é o que a gente está tentando fazer aqui. Quanto mais você mastiga e engole, meu pai fala, né? Mastiga e engole porque é mole. Quanto mais você mastiga essa coisa aqui, que é a palavra de Deus, e se absorve e é absorvido por ela, mais útil, mais qualificado, mais fácil fica para Deus te usar. Bem-aventurado aquele que dá atenção para esse livro. Bem-aventurado. E pensar que tem pessoas que passam a vida 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos sem ter contato com esse livro. Eu também ontem estava pensando nisso, né, que a gente tem que ficar meditando essas coisas de noite. Eu estava pensando no meu irmão. Meu irmão, há 35 anos atrás, era uma pessoa absolutamente avessa ao Evangelho. Quando eu converti, ele quis lá na igreja bater no pastor Glaico. Porque ele achou que o pastor Glaico tinha feito lavagem cerebral em mim. Falei, cadê meu irmão? Você sumiu com meu irmão não é essa coisa goiaba que tá aí não. Ele queria ir lá bater no pastor Glaico. Eles se trancaram num quartinho escuro, puseram filme para você assistir, porque você não é o cara, você não é meu irmão mais não. Eu quero meu irmão aqui, doidão, devolve. Então, e ele era muito avesso à palavra de Deus. Você pregava para ele e falou, ele me chama de Magrelo, né? Ô Magrelo, Saci Pererê, Papai Noel, Jesus Cristo, essas historinhas eu já passei. Já passei dessa época. Ele não... Mas ele já... Aí minha mãe uma vez quando pregou para ele, falou, meu filho, se você não for pelo amor, você vai pela dor. Eu falei, eu quero ir pela dor, então. O que esse cara tá apanhando? Há 35, você mais ou menos conhece... Tem 35 anos que ele está sendo surrado. A última surra que ele tomou é que ele ficou em cana uns 3 meses, cada lei Maria da Penha, que bateu na mulher e na mãe da mulher dele. Aí ficou guardado lá. Aí lá dentro ele conheceu uma pessoa que
pregou para ele não converteu, mas ele ficou bem balançado. Agora ele anda com um livrinho azul desse, todo marcadinho. Falei, opa, coisa tá melhorando. Para quem não odiava a Bíblia, agora tem uma toda cheia de risquinho. Tá? E me perguntou o significado de algumas palavras, ou seja, o princípio da sabedoria já começou, que é o temor de Deus, já melhorou, já está no caminho. Bem-aventurado. Quando você dá ouvido para essa palavra aqui, infelizmente você passa a eternidade na boa com Deus. É o caminho inexorável, como diz o Ivan. Eu não podia perder esse raciocínio. Não. Eu só estou te ouvindo. Mas esse Greg que você falou, é o Greg Seus cabelos loiros estão lindos. É o Greg Terra Pinta? Esse é o Greg Terra Pinta, exatamente. Ele sumiu, né? Ele faleceu. Ah, faleceu? Faleceu. Ah, tá. Já tem alguns anos, né? Faleceu não, né? Tem algum tempo. Faleceu. E ele que me batizou, eu tenho a foto. Ah, é? Ele me dando calma. Ah, eu gostava das mensagens. Eu gosto muito dele. Firme na palavra. Bem, então, eu quero falar, você falou sobre os religiosos, né? Que fica buscando, que soa a camisa, que não sei o quê, que literalmente, que literalmente. Mas uma coisa, sabe, que eu fico pensando, que eu falo com algumas pessoas assim, né, quando eu me... Como é que eu posso falar? Quando eu tô de frente com essas pessoas, né, num assunto desse aí, a resposta que eu dou para eles é o seguinte, que nada dessas coisas vai preencher o vazio delas. Porque a resposta é essa, entendeu? Porque a única coisa que pode preencher o vazio delas é o amor de Deus que é derramado pelo Espírito Santo. Sim. Mediante a palavra, né? Escrita. Sem dúvida. Que revela Jesus Cristo, né? O sacrifício dele. Então a única coisa entendeu? Nada disso aí vai preencher o vazio delas. Pode ser boazinha, pode ser o que for. Pode ser a pessoa mais boazinha, humanamente falando, no mundo, o vazio vai estar lá. O arrombo, como diz o pastor Marcos, o rombo dentro dela vai estar lá. O rombo, né? Então não adianta, é só o amor de Deus. É porque nós nascemos para isso. Nós somos projetados para isso. Então, dentro do nosso versículo 26 de Daniel 9, nós observamos que depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que é de vir vai destruir a cidade e o santuário. Ou seja, nós já estudamos que existe um intervalo de tempo, um parêntese, uma lacuna entre a semana 69 e as 69 primeiras semanas já estão no passado, e a semana 70, que equivale aos 7 anos de tribulação, que é futura. Existe um parêntese. Nós estamos aí dentro desse parêntese, o plano B de Deus, como diz o Rafael. O plano B. Deus está executando o plano B. E dentro desse período de quase 2000 anos, duas coisas foram destacadas pelo Espírito Santo na profecia. Duas coisas realmente foram relevantes. A morte do Messias e a destruição de Jerusalém. Uma aconteceu aí no ano 29, 30, 31, 32, e o outro no ano 70, 22 de julho de 70. Ou seja, toda essa época de 2000 anos, todos esses séculos, não contaram para Deus. Todas essas coisas que a gente considera fantásticas, nosso Gutenberg inventou a imprensa. O Lutero pregou 95 teses na porta da capela de Westminster. O Colombo descobriu a América. Cabral o Brasil. Bill Gates inventou isso, nada disso. Então, esses sites, essas pessoas que ficam pegando profecias e tentam ligar a Hitler, a Stalin, a Saddam Hussein, Bin Laden, o Papa, as Torres Gêmeas, Segunda Guerra, tudo furado. Tudo isso é passado por alto. A morte do Messias, no ano 32, 29 a 32, que o calendário é impreciso, e a destruição de Jerusalém no dia 22 de julho de 70, que foi uma coisa importantíssima. A única coisa que a profecia fala a respeito desse período de... Esperando o café chegar, né? Que a profecia fala a respeito desse período de tempo,
Torre Gêmeas, nada disso é importante. As duas únicas coisas importantes, a morte de Jesus Cristo e a destruição de Jerusalém pelo general romano Tito no ano 70. É que, finalzinho do verso 26, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ou seja, toda essa pompa e essa glória da história ocidental é passada sendo um humilhante silêncio. Duas coisas são destacadas: a morte do Messias e a destruição de Jerusalém. E a única coisa que se destaca, que vai caracterizar esse período, é que haveriam guerras e desolações. Guerras e desolações. Haverão guerras na terra entre os homens até a volta do Senhor. Óbvio, né? Quem nunca percebeu que a história humana é recheada de guerras? Só mundial tiveram duas, né? Para que você quer mexer com a milenista? O milenista não sabe nada de Bíblia. Aquele título era outro? Não, é o general romano que depois se tornou imperador. É porque os... O quê? Não, o único que fala é o Daniel. O pessoal atribui a Satanás a luz com essa carreira. Ah, tá, você está falando de Ezequiel 28. Não, aquele ali é outro, aquele ali é o rei de Tiro. Esse Tito é outro. A única coisa que a profecia fala a respeito desse grande período de tempo de quase 2.000 anos é que haveriam guerras e desolações. Haverá guerras. Não, haverá, até o fim haverá guerra. Isso revela a falha total do homem sem Deus e sem o príncipe da paz. Ele foi cortado, ele é o príncipe da paz. Até o final desse período, guerra. Desolações são determinadas. Isso revela o decreto de um Deus soberano, que tem o controle da história e dos eventos dessa nossa época gloriosa, mas pecaminosa. E ele usa esses eventos para os seus fins, que é dentro daquilo que a gente estava conversando. Ou seja, apesar de tanta coisa ter acontecido nos últimos 2.000 anos, isso não teve o mínimo interesse para a profecia no que diz respeito a Jerusalém e Israel. A única coisa que se diz desse período gigante de quase 2.000 anos de tempo é que haveria guerra e que desolações seriam determinadas. Na semana que vem, nós vamos fechar Daniel 9. Nós vamos para a última semana, a 70ª semana, a semana de número 70, que já não é muito mistério, porque a gente tem estudado